Com o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais um episódio do podcast do Sebrae. A oportunidade para você se inspirar, ter seu próprio negócio ou mesmo melhorar os resultados da sua empresa. Eu sou Andresa Cerveira e no Com o Sebrae Você Pode Mais de hoje, a gente vai conhecer a história da Doce Cajueiro, que fez o maior sucesso recentemente na Expo Indústria. E claro que a gente tinha que trazer essa doce conversa aqui para o nosso podcast. Por isso, vamos conversar com a Vilma Cavalcante Ferreira, ela que é proprietária do sítio Doce Cajueiro. Também temos aqui para esse bate-papo a Flávia Nadler, ela que é coordenadora de territórios empreendedores, faz parte do time Sebrae Maranhão. Sejam bem-vindas hoje ao nosso podcast. Obrigada. Flávia. Obrigada, Andresa. É um prazer estar aqui participando desse programa, desse bate-papo, né, que só tende aí a trazer bastantes insights para os nossos empreendedores e empreendedoras. Nossa, eu já começo esse bate-papo com água na boca, né? Porque só na prévia dessa nossa conversa, a gente já falou de inúmeros produtos que o Sítio Cajueiro oferece no mercado daqui da Grande Ilha. Mas vamos começar lá do início dessa história, como foi que tudo isso começou, antes mesmo de você, Vilma, perceber que isso poderia virar um excelente negócio. Pois é, Andresa. Eu também estou aproveitando a oportunidade de agradecer esse convite. É sempre muito bom divulgar um trabalho, e um trabalho que nós não iniciamos agora, propriamente dito. Esse sítio está há 40 anos na família e ele não tinha esse foco, mas com 160 pés de caju, a gente tinha uma produção muito grande. E aí vinha a pergunta, o que fazer com tantos cajus? Eu dava, ia para as escolas, ia nas igrejas, distribuía. Mas o caju, ele é muito perecível e rapidamente estraga. E isso me incomodava. Comecei a fazer os doces. E esses doces começaram a ser elogiados. E aí eu fui para feiras livres, vender o nosso produto. Então, assim, eu fui divulgando no dia a dia. Com a história da pandemia, nós nos fechamos um pouco, não estávamos mais produzindo e nem tão pouco vendendo. Acabou um pouco aquele tchan da pandemia, voltamos à atividade e recebemos um belo dia, uma visita de consultores do Sebrae, que deram assim, um incentivo, viram com outros olhares, com outros olhos, o que realmente eu poderia produzir. E aí nós começamos, foi apresentado o projeto, né, esse circuito agroturismo, onde nós fazemos parte, juntamente com outros proprietários, um projeto assim, muito interessante, onde mostra nossas belezas, que são muitas, né, não só na gastronomia, mas a beleza natural, os nossos manguezais, as nossas praias, o vento aqui em São Luís, como ele é muito forte, traz turistas, traz pessoas envolvidas com o esporte. Então, isso tudo veio agregar ao nosso projeto, né? Eu digo nosso porque já que eu sou uma das pessoas que fazem parte, e a gente está muito envolvido nisso daí. Então, voltando ao sítio, esse sítio que está na família, depois que meu pai faleceu, a gente não tinha mais intenção de tê-lo. Por quê? Porque tinha toda uma lembrança, né? Muita memória afetiva, né? Exatamente. Mas eu peguei esse gancho da memória afetiva e transformei nesses doces. Porque os doces, eles remetem à nossa infância. Eu digo, nossa, vocês, eu não sei se passaram por isso, mas na minha casa nós tínhamos o costume, e até hoje temos o costume, de comer a sobremesa após o almoço. Tem coisa melhor do que isso. É maravilhoso, né? Então, assim, a gente resgatou isso. Não só o valor afetivo, como também o valor da nossa identidade. Nós temos frutas maravilhosas, saborosas, e delas nós transformamos em doces. Esses doces que vão para as mesas dos nossos amigos, né? Eu digo amigo também, porque nós temos clientes fregueses que, quando compram uma vez, eles se tornam nossos amigos, né? Tem doce de jaca, tem doce de bacuri, então, assim, a preferência é sempre por esses doces caseiros, até porque eles não têm nenhum tipo de conservante e eles são totalmente naturais, só levam a fruta e o açúcar.
o açúcar, porque ele ainda vai ajudar a conservar o doce em si. Então, é totalmente natural. Aí está toda a riqueza desses doces, né? Tudo isso na cidade de Raposa. Raposa, isso. Esse sítio, a gente fez uma pequena reforma. A casa original foi adaptada para a cozinha, para a fabricação desses doces. E nessa mesma casa, a gente abre para visitação e degustação dos doces. Atualmente, a gente recebe grupos. Esses grupos, eles conhecem o nosso espaço, vão ouvir a nossa história, eles contam a história deles e junto nós construímos uma história. Porque as pessoas que vão lá, elas geralmente se encantam. Por quê? Porque é um sítio onde tem muito cajueiro, o tapete é formado de folhas, o telhado são as folhas dos cajueiros, então assim, a sombra é formada pelos cajueiros. O sítio é um sítio cajueiro, então assim, a gente respira caju. Quando está na época é caju caindo, é os pássaros cantando. Então, assim, você tem um contato muito forte com a natureza. Ali você desconecta dessa vida do corre-corre, né? Essa vida do dia a dia, e a gente vai emergindo na natureza. Então, assim, hoje em dia, a gente, nesses grupos, nessa degustação, a gente vende também os nossos produtos. Fora isso, a gente tem os nossos bombons, como eu estava comentando, né? A gente, nesses bombons, eles são recheados dos nossos doces. Esses bombons são nosso cartão de visita, porque se eu vou dar um cartão, eu vou dar um bombom, porque você vai saborear. Eu falar de doce e não dar um doce para você degustar, não é a mesma coisa, né? Do que mostrar um cartão. Então, vamos prová-los. E é assim que a gente mostra o nosso trabalho, divulga nosso sítio, divulga a cidade de Raposa, que muitos ainda não conhecem, mas é tão perto. Eu costumo dizer que é só pegar aí a Avenida Holandeses, você já está lá. O acesso é muito bom, né? Então você vai descobrir belezas naturais naquele local. E muito pertinho da gente. Olha, de tanto que a Vilma falou aqui pra gente desse espaço maravilhoso, que é o sítio dos Cajueiros, eu fiquei até com vontade de ir para lá correndo agora, né? Porque você imagina só, todo esse ambiente gostoso e saboroso, né? Bom para você se deliciar com os olhos e também com o paladar. Mas eu queria saber como é que foi para o Sebrae chegar lá. Conta pra gente, Flávia, como é que foi essa experiência? Vamos lá. Tudo que a dona Vilma colocou aqui para gente é um testemunho, é um exemplo desse match maravilhoso que é possível quando a gente une duas cadeias tão poderosas, que é o agro e o turismo. Né? E ela também trouxe esse elemento das sensações, dos sentidos, da memória afetiva, que no pós-pandemia veio com muita força. Né? Falando já assim de tendências e de mercado, o Sebrae aposta no turismo rural, no agroturismo, porque a gente vê um mercado que está ávido, uma demanda ávida por experiências, como é que a dona Vilma trouxe aqui para a gente, né? Então, esse trabalho foi iniciado o ano passado, né, na região de São Luís e a região metropolitana, englobando aí especificamente Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, né, numa parceria com as prefeituras municipais. Ocorreu toda uma fase de mapeamento, né, das propriedades que existiam, mapeamento das vocações desses municípios, e aí começou todo um trabalho de sensibilização, de diagnóstico, né, o que eles tinham de bom, o que precisava melhorar. Depois vieram as intervenções, né, com os nossos consultores, até que isso culminou na formatação, né, chegando nesse nome, Circuito Agroturismo SLZ. É o primeiro circuito de agroturismo do Estado. Nós temos aí muitas potencialidades e muitas oportunidades, então é uma iniciativa muito louvável. Né? E nesse circuito, nessa jornada, é um verdadeiro cardápio de experiências que a gente tem bem aqui próximo, em lugares que muitas das vezes a gente não imagina, né? Mas que realmente é um convite para que a gente enxergue a São Luís e região metropolitana com um novo olhar, sob uma nova perspectiva, que é do agroturismo. É um roteiro, assim, realmente muito encantador, né? Eu recebi aqui das mãos da Flávia, né,
esse folder, quem está acompanhando aqui a nossa transmissão, o nosso podcast hoje, está vendo que eu estou com ele em mãos, gente, e olha, eu queria mostrar mais de pertinho para que vocês entendessem tantas potencialidades, tantas belezas que a gente tem aqui na nossa grande ilha e que precisam ter esse reconhecimento. Além, claro, do Sítio dos Cajueiros, que é esse lugar encantador, tem a Ilha do Sururu, que é maravilhosa, é uma valorização que a gente pode estar dando para os marisqueiros e marisqueiras dessa região, com esse destino gastronômico tão espetacular que é esse espaço, que é a Ilha do Sururu. A gente tem também as marisqueiras do Timbuba, para que se faça aí essa aventura náutica às margens do rio Timbuba e conheça as curiosidades que temos ali em plena natureza, a vivenda orgânica, o viveiro pôr do sol, o sítio Pantanal, sol nascente apiário, gente, um passeio pela Rota Apícola que temos ali naquela região. Para quem gosta de mel, é uma oportunidade tanta para você ir lá de pertinho, saborear e conhecer essa produção. A aventura rural também, que é rústico, é simples, tem lagos naturais, tem uma culinária saborosíssima. O Aras Quatro Irmãos, bastante conhecido hoje na nossa grande ilha, assim como a Fazendinha Parque Raposa, as Plantas Alberto também ali com uma diversidade muito grande de plantas ornamentais. Gente, então é impossível vir para a nossa grande ilha e não passar nessa região. Não ir para a cidade de Raposa, para Passo do Lumiar, para São José de Ribamar e para a nossa própria capital maranhense. Mas vamos voltar aqui para o Doce Cajueiro, que é a nossa doce história de hoje no podcast. Eu queria que você falasse para a gente sobre a profissionalização do teu time, que começou de forma assim muito familiar, como você bem disse, Vilma, começando em casa, aproveitando os frutos que tinham ali no seu sítio, mas chegou o momento de tornar isso um negócio. Como é que foi para você tomar essa decisão? Certo, é um desafio, né? Porque a gente vem de uma forma assim bem elementar, mas com todos os cuidados de higienização, sempre preocupada com a alimentação, é uma coisa que você tem que ter cuidado sempre, né? E nós sempre aproveitando a mão de obra local. Nós ainda temos um time pequeno, mas um time que abraçou. Na verdade, nós não temos funcionários, nós temos amigos que trabalham com a gente. E eles, assim, torcem. Tanto que quando eu falei que eu viria hoje para cá, ai, que bom, e não sei o quê. Então, é sempre uma torcida, por isso que a gente chama de time. Outra coisa também que a gente valoriza é a mão de obra local e assim como a fabricação de caixas, nossas embalagens são todas da fábrica lá da Raposa, né? Então a gente tem esse cuidado, essa preocupação e essa parceria. Os nossos objetos assim decorativos, existe um artesão na nossa rua que ele aproveita o pneu, então daí ele faz trabalhos belíssimos. A gente então aproveita isso também para, além de divulgar o trabalho dele, decorar o nosso sítio de uma forma mais prazerosa, mais alegre. E característica do caju, né? Pois é. Então, assim, tem tucanos, tem araras, então aquilo tudo fica de forma bem agradável nos cajueiros. Então, assim, o nosso time é pequeno, nós temos 4 pessoas que trabalham ali junto com a gente, que colaboram. Já é no período... assim, a nossa fruta, ela é pela época, né? Então, a gente tem que aproveitar esse período. O caju, que é o nosso produto principal, porque é de lá que a gente colhe, a pessoa vai, colhe, higieniza, congela, ou então já vai fabricando, né, o doce. As outras frutas a gente compra de terceiros, que são as polpas do bacuri, cupuaçu. A gente vai até o local, tem cooperativas que a gente já está com esse contato, com essa parceria. Tudo isso é um trabalho em conjunto. E assim a gente vai. De qualquer forma, a gente está ainda iniciando, né? Está nesse desafio. Eu queria falar também que a gente tem um grande aproveitamento da energia solar. A gente trabalha nessa linha. A gente não só vende o doce, mas a gente tem uma preocupação com o nosso meio ambiente. Os vidros também, a gente não só compra, a gente tem uma reutilização. Já fizemos campanhas, tipo assim, quem comprasse um doce tinha um desconto, ou depende do número de doce, devolvia o vidro.
que de uma forma ou de outra a gente está colaborando, né, para o Com o meio nosso ambiente. ambiente. A gente tem toda essa preocupação. A gente não trabalha com descartáveis. Além do vidro, a nossa embalagem é toda com papel craft. Na nossa embalagem, as sacolas, a gente tem a folha do cajueiro, onde vai uma leitura e uma lembrança que ali você esteve no sítio cajueiro. Então, essa linha que a gente trabalha, eu acho que está dando certo, sabe? Porque, de uma forma ou de outra, a gente se envolve e a gente leva esse ensinamento, está divulgando. E tudo isso eu aprendi com o Sebrae. Eu digo que depois que eu conheci, ou que elas me conheceram, eu digo elas porque o primeiro grupo foi de mulheres, né? Sempre as mulheres, né? E foi um clarão na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha essa pretensão. E aí, de repente, elas vieram com aquelas ideias, me botaram assim como tendo um potencial, me dando uma injeção de ânimo, de capacidade, sabe? Vai lá que consegue. E assim eu fui levada, e não de forma forçada, eu fui incentivada, eu fui valorizada. E hoje eu não me vejo mais sem trabalhar aquilo ali, porque eu não só falo, eu ouço, eu aprendo, as pessoas trazem suas experiências, é uma troca muito gratificante. Ouvir a Vilma falar desse jeito, né, deve ser mais gratificante ainda para o Sebrae, que pôde abrir os olhos, tanto de Vilma como de todas as pessoas que fazem a história do Sítio Cajueiro, a chegar a esse ponto de uma empresa estabelecida com CNPJ funcionando como deve ser. Como é que é para você observar essas palavras aqui de encantamento e de gratidão? Gratidão. Sim, esquenta o coração, né? A gente fica com o coração aquecido. Quando a gente percebe que esses empreendedores que recebem uma visita do Sebrae, eu falo visita entre aspas, porque essa visita ela pode chegar de várias formas, presencialmente, por um podcast como esse, através de uma propaganda em rede social. Quando esse empreendedor absorve, né, eu digo que quem cola no Sebrae é sucesso. Já falei isso para vários empreendedores aí por esse Maranhão afora. Porque é conhecimento, e o conhecimento é que faz a diferença. E na fala da dona Vilma, ela traz essa questão do coletivo. Ela se sentiu motivada, mas também foi meio que um efeito em cadeia, né, dona Vilma? Os outros empreendedores também foram se motivando, e isso durante a consultoria, né, foi estimulado, porque também o Sebrae apoia muito o associativismo, o cooperativismo, em que cadeias como essa do agro é muito presente, né? Posso até trazer um exemplo aqui nacional, que é o Espírito Santo. Quando a gente visita determinadas regiões do Espírito Santo, que são assim a referência a agroturismo, em todas as propriedades tem um selo do agroturismo, e isso é um reflexo de todo um trabalho, né? Coletivo, em grupo, porque se não for uma coletividade, fatalmente não vai se sustentar, né? Talvez a dona Vilma sozinha ela não ia conseguir ter a repercussão que ela vai ter agora em grupo, com mais 10 propriedades, né, participando desse projeto. Então, é de fato valoroso, né, quando esses empreendedores se permitem inovar, conhecer, né, para poder, de fato, empreender com assertividade, né? Qual é a dica que você dá para quem está começando, né? Quem é bom assim de colocar a mão na massa, como a dona Vilma né? E começou a sua história, mas teme assim, será que dá certo? Será que está na hora de abrir uma empresa? Será que eu vou dar conta? Muitas dúvidas passam na cabeça de quem tem sonhos. Como é que você diria, o que que você diria, Flávia, para essas pessoas que desejam empreender, mas de algum modo ainda temem começar? Eu vou bater nessa tecla do abrir a mente, né? Abrir a mente e o coração. E aí, se a gente trazer para esse universo do agro, né, como também foi falado aqui, geralmente as propriedades rurais, né, trazendo para essa cadeia que é bem específica, não é fácil para uma propriedade, para uma casa que é familiar, abrir as suas portas para visitantes. Mas ali existe uma oportunidade de negócio, existe um nicho e existe um segmento ávido. Então, é muito importante que esse empreendedor ele se permita conhecer, pesquisar. O início de qualquer projeto para empreendedores, né,
O plano de negócios, ele é imprescindível que você esteja aberto para se qualificar, para pesquisar, para investigar, para estudar. Em algum momento, a dona Vilma, ela teve que sentar no computador para estudar, fazer uma viagem, para fazer um benchmark, para conhecer uma outra experiência, para inspirar. Talvez nem em outro estado, porque até dentro do circuito eles tiveram a oportunidade de se reconhecer, se conhecer e se reconhecer. E isso já é uma troca de experiência, né? Então, é muito importante que esse empreendedor ele busque o conhecimento e o embasamento por meio de dados, de estudos. Né? Nessa área, a gente tem Sebrae, tem outras entidades do Sistema S, o próprio Senar também, que atua fortemente, né, na área rural. Então, são caminhos e parceiros que podem ajudar esse empreendedor nesse começo ou então nessa virada de chave, né, que foi o que aconteceu bastante após a pandemia. Né, essa virada de chave, essa mudança do perfil do consumidor, né, as pessoas buscando mais atividades outdoor, né, na natureza, essa busca incessante pelo meio ambiente, a preservação ambiental, né, a sustentabilidade, crianças que estão precisando se desconectar do celular, né, e aprender a brincar, coisa que a gente já nasceu naquele contexto, mas as crianças de hoje, a gente já vê um perfil diferente, a gente precisa trazer aqui para a origem, onde tudo começa. E aproveitar a natureza, né? Exatamente. Que é tão gratificante. Exatamente. Então, é muito importante no começo, né? O conhecimento, qualificação e depois partir para o planejamento. Porque não basta saber fazer, né? Exato. Tem que buscar aí as ferramentas do mercado para se estabelecer, né? Nesse gigante aí que tem tanta gente boa, mas você pode ser melhor. Hoje, como é que você se avaliaria? Avaliaria o doce cajueiro no mercado? Como é que ele está hoje posicionado na sua avaliação, Vilma? Ele está numa fase crescente. Não diria assim que está lá no topo, até porque não é a nossa pretensão. Por que eu digo que não é a nossa pretensão? Porque eu não quero sair da linha do doce artesanal. E no momento que a gente iria fazer, ou se fosse fazer uma produção grande, eu iria tirar essa característica. Então, assim, eu quero que seja aquele doce caseiro para a gente preservar e conservar isso aí. Eu costumo falar, porque nossa visita lá no sítio, a gente tem 3 momentos. E um dos momentos é a roda de conversa. E nessa roda de conversa, eu costumo falar assim que como começou aquilo ali. Porque geralmente sítio, as pessoas costumam dizer que tem 2 alegrias, quando compra e quando vende o sítio. As pessoas falam isso, né? E eu digo assim, e eu não queria ter só 2 alegrias, eu queria ter muito mais alegrias. E uma dessas alegrias eu estou tendo aqui com vocês, recebendo vocês. Então, assim, é uma das falas que a gente tem na nossa roda de conversa. E nessa roda de conversa, a gente troca experiências. Tem pessoas que chegam lá me passando receitas. E isso é gratificante demais, isso é maravilhoso. Porque além de eu perceber que elas se sentem à vontade, que elas sentem o caminhar naquelas folhas do cajueiro, elas estão se sentindo em casa. E é essa a intenção. A casa ela é toda decorada como uma residência. Inclusive, eu mudo a arrumação da mesa. Por exemplo, de 2 em 2 meses, a gente coloca um tema diferente. Já colocamos louças da minha família, da família da minha mãe. Colocamos louças da família do meu pai, onde a gente tem uma história de louças aproximadamente de 150 anos atrás. Nossa! Aquela porcelana fina que a gente já nem vê, inclusive as pessoas chegavam a pegar, e aquilo ali me dava era um medo, porque o cabo da louça é muito delicada, Imagina né? a ciumeira, né? Porque tem uma história familiar atrás Tem uma disso história, também. era da mãe do meu pai, então assim, a gente tem que guardar isso com muito carinho mesmo, mas não pode ficar só para a gente, por isso eu coloco também na exposição, né? A mesa é o cenário, então a gente vai trocando, já coloquei também coisas da minha mãe, coloquei coisas da Raposa, onde a gente tem objetos típicos de lá, inclusive até a almofada de renda de bilro, né? Então a gente tem essa preocupação de contar um pouco da história, não só da nossa família, como também da cidade, do estado também, né? Então a gente tem essas mudanças, é sempre na mesa que a gente porque tem tudo a ver com os doces, com sobremesas, né? Então a gente coloca o nosso cenário é a mesa.
Os móveis ainda são antigos, com aquela palhinha. Então, a gente tem esse olhar, entendeu? E a gente quer que as pessoas que lá cheguem, que tenham esse olhar, que se sintam à vontade, para que divulguem o nosso trabalho e que voltem, né? Porque a minha alegria é ver aquilo sempre movimentado. São pessoas que chegam e quem vem para conhecer, vem com uma energia muito boa e sai com energia melhor ainda, porque ela sai com um olhar e com um sabor doce, né? Porque eu não deixo ninguém sem comer doce. Nessa visita, a gente monta uma mesa para degustação. Então, além da visitação, tem a degustação. Então, são os doces feitos lá mesmo. Um dos doces também nossos, que é muito queridinho, é o mamão enrolado, né? O rolinho do mamão, doce de mamão verde. Então, tem coisas assim muito diferentes que a gente não vê no mercado. Vai além dos potes e compotas, né? Vai muito além. Licores, o que mais vocês têm? Fazemos os licores. Foi muito bom você tocar no licor, porque eu tinha até me esquecido. E o licor de genipapo é nosso, né? O genipapo, fazemos licor de caju, licor de maracujá, goiaba também. Então, os licores também. Até na decoração da garrafa, a gente coloca as rendas, porque eu não vou vender uma garrafa, eu vou vender alguma coisa que alguém vai lembrar que aquele licor foi comprado na cidade de Raposa, e lá tem as rendeiras. Então, a gente tem esse olhar, né? Então, é o licor, são os bombons, são os doces. Também fazemos uma leitura diferente desse doce. Como assim? O doce de caju, eu posso fazer uma quiche. Eu posso fazer uma quiche do doce de murici. O murici, ele é pouco divulgado. Tem poucas pessoas que conhecem, por isso não sabem o sabor, né? Tem pessoas que até não apreciam muito, em compensação tem outras que adoram. Então, o murici a gente faz o doce, faz o licor, aí aproveita, faz os bombons. Então, assim, fazemos quibe de caju, hambúrguer de caju. Então, assim, o caju também ele tem outra utilidade. A gente não só pensa no doce, a gente valoriza o que nós temos ali. Então, são roupas diferentes para o caju, né? Você só vai pensar que o caju só pode ser feito doce, né? E nem tanto não. O quibe de caju é delicioso. E é uma alimentação saudável, né? Aí para os veganos também, né? Então, é uma outra opção. Por isso é que eu acho importante a gente estar nesse trabalho divulgando, e eu sempre falando do Sebrae, porque eu não tinha esse olhar. O sítio simplesmente era um sítio onde eu fazia o doce, e o sítio ficou conhecido como Sítio Cajueiro. Outra coisa também que eu acho importante mencionar é que a gente não falou das castanhas, né? Só falando do caju em si, no entanto, a castanha que é o fruto. Muitas pessoas chegam lá e perguntam: o que vocês fazem com a castanha? Nós não aproveitamos a castanha de forma total. Por quê? Porque, como eu comentei, os cajueiros lá plantados, muitos foram nativos, né? Outros foram minha mãe que plantou, porque ela gosta muito de plantação. Então, ela ia ali, comia um caju, isso é muito gostoso, eu vou plantar no sítio. Tanto que nós temos, assim, a última contagem deu 162 pés de caju. Nossa, imagina para identificar tudo isso lá na hora. Difícil, mas nós estamos numa preocupação agora de fazer isso, porque é interessante as pessoas chegarem lá e conhecerem essa variedade. Exatamente, porque nem todo tempo vai ter o caju. Então, o visitante que chega lá, que não tiver na época, na safra do caju, ele vai ver só simplesmente um pé ali, uma árvore, né, só as folhas. E a gente está no processo de catalogação e vai ser feito todo esse serviço. Então, voltando às castanhas, como os cajus, as castanhas têm tamanhos diferentes, elas não são aproveitadas para serem torradas, assadas, mas nós assamos, e é de forma bem artesanal, onde a gente coloca a brasa embaixo, aí depois de atingir uma temperatura, joga no chão, na areia, isso é bem artesanal. E é interessante, quando a gente recebe as visitas, a gente simula isso daí. Ele nem imagina como a castanha é assada. Então, assim, por causa dos tamanhos irregulares, a castanha não tem uma qualidade no final. Por quê? Como é tudo artesanal, uma assa mais do que a outra. E aí quebra, quando a gente for quebrar, ela perde a qualidade, ela fica muito torrada, ou fica quebrada.
Então, a gente pode aproveitar esses pedaços menores para completar o doce, botar um doce com castanha. Tem outros produtos. Outros produtos. Mas nós temos uma preocupação, um cuidado, até assim, com as crianças, porque elas adoram, na época do caju, colher os cajus e querem levar as castanhas. Então, a gente pouco assa. Elas levam, as crianças levam. Ao mesmo tempo que eu tenho o maior prazer e satisfação e alegria de ver aquelas crianças catando caju, só não gosto que suba, porque eu sou um pouco medrosa, tá, de subir nos cajueiros. Então, eles levam e eles vendem as castanhas. E, para mim, isso é bem melhor, porque eu recebo a comunidade, eu vejo as crianças que estão tendo um local para brincar, porque, fora isso, a gente tem uns brinquedos também, fora os cajueiros que eles podem brincar, a gente tem uns balanços, tem gangorra, tem vários brinquedos. Então, isso, para mim, é muito agradável, é satisfatório. As crianças... porque a maneira da gente também é interagir com a comunidade. Flávia, a gente observa aqui já uma empresa toda pronta, né? que soube se aproveitar na totalidade, né? Não apenas vender o produto ali no potinho, o doce, para chegar em outros ambientes, mas viver essa experiência dentro do sítio. E olha só, com toda essa preparação de anfitriã naquele espaço. Mas para chegar a esse resultado, dessa empresa funcionando aí nas suas várias temáticas e vertentes, como é que foi isso? O Sebrae, ele fez um diagnóstico, chegou lá no sítio e falou assim, olha, eu acho que vocês podem crescer por esse lado, podem reavaliar determinadas posturas. Como é que foi esse momento para vocês? Exatamente, isso faz parte do processo, né? Essa autoavaliação. E aí a gente oferta isso aos empreendedores por meio de consultorias, fazendo uso de diversas ferramentas, né, onde se analisa quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que a gente precisa aperfeiçoar, né, no caso aqui do sítio Cajueiro, com esse olhar da propriedade rural, que se adequa a uma visitação, ao turismo, e também é muito relevante essa busca pelo diferencial, né? Nessa autoavaliação do que se tem, buscar um diferencial. E eu diria que hoje em dia, eu já tive a experiência de receber vários empreendedores no escritório, e quando ele chegava e dizia, eu quero montar um negócio assim, assim, assado, tarará, e eu esperava ele falar. Até que chegava no momento que eu perguntava, e qual vai ser o seu diferencial? Não abra o negócio para você ser mais um na multidão. E é o que a gente percebe, né, no sítio Cajueiro, o storytelling, essa contação de histórias, os valores, essa agregação de valor que ela é imprescindível para que o empreendimento hoje ele sobreviva, ele se sustente, ele seja perene, né? Essa busca desse diferencial e ele entender de que forma ele quer se posicionar no mercado. Ela foi muito taxativa aqui quando compartilhou conosco que não quer abandonar os doces caseiros. É o posicionamento dela. E aí, em volta desse doce caseiro, ela coloca todo um arcabouço aí de serviços, de storytelling, que acaba trazendo justamente o diferencial do negócio dela. E fazendo o cliente voltar, né? Fazendo voltar, porque ela está sempre se renovando, né? A gente percebe aí gerando relacionamento. a estratégia, qual é o público que eu quero atingir? É família, é casal? Isso precisa estar muito claro também para o empreendedor, né? Quem é o meu cliente? Quem é a minha persona? Então, isso tudo é trabalhado também na consultoria, né? Quem é esse cliente? Qual vai ser o meu público? Onde é que eu encontro ele? Ele é de São Luís? Ele é dos outros municípios aqui no entorno de São Luís? Aonde é que ele está? Como é que eu vou chegar nele? Então, a consultoria ela dá todo o suporte, né, para que esse empreendedor tenha isso mais claro e que, a partir daí, ele adote as suas estratégias, né, para poder crescer. E tem que ter muito foco, né, em saber administrar isso, e você se preparar para o público externo, mas cuidar também desse público interno, né? Tem que ter isso muito definido na mente. Tem que estar muito claro, né? O foco, ele é essencial. Senão você atira para todos os lados, não se firma, não se posiciona. E aí, fatalmente, você vai ser trocado por outro serviço, um outro produto, de uma forma muito fácil, né? Realmente é muito importante a questão do foco e da consciência, de que forma eu quero me posicionar, quem é a minha persona, onde é que eu encontro, né, esse cliente, como é que eu fidelizo ele,
né? Ela trouxe aqui também algo que é um desafio no turismo, é a sazonalidade. E aí ela casa a sazonalidade do turismo com o ambiente rural, né, da produção rural, que também tem as suas épocas. Isso é desafiador. E aí tem que ter estratégia para lidar com isso, de forma que todo o tempo a gente tenha ali um público no negócio, visitando a propriedade, fazendo as experiências, enfim. Por conta dessa sazonalidade, como é que a senhora consegue se manter o ano todo vendendo? Hoje, qual é a durabilidade do produto? Como é que vocês conseguem manter esse estoque quando não tem o fruto disponível no sítio? Como é que isso é no dia a dia da administração da empresa? Certo. Nós temos também a parte de congelamento. Fora isso, por exemplo, nós estamos na safra do caju. A produção tem que ser baseada só na fabricação do doce do caju. Fora isso, a gente estoca, porque vai chegar um momento que eu já não tenho tanto doce já pronto. Mas a nossa preocupação, principalmente, é já deixar o doce pronto. Por quê? Eu, ao mesmo tempo, mesmo a gente tendo energia solar, mas a gente está o freezer ligado, há um desperdício que eu digo assim, se eu tiver com o doce já no vidro, ele está pronto, meu cliente chega a hora que quer, posso entregar, então, para mim, é melhor ele estar pronto. Então, a gente trabalha dessa forma. E sempre assim, tem os períodos, né? Agora tem caju, quando é em janeiro já é o bacuri. Então, está dando para conciliar muito bem isso daí. Existe o caju ameixa, que é um dos nossos queridinhos, que ele dura 1 ano, 2 anos, porque ele já é desidratado. Então, ele tem uma durabilidade maior. E, além do mais, ele é muito versátil, porque dele a gente faz o que eu chamo de olho de sogro. O que é olho de sogro? O olho de sogro é o caju ameixa, e aí a gente recheia com o nosso doce de coco. E o coco é lá nosso também. Então, assim, por isso que é o de sogro, porque o de sogra já está batizado por aí, patenteado, né? Então, o nosso docinho de olho de sogro é assim. Então, é assim que a gente resolve o nosso problema das frutas, né? Além do congelamento, é estocado já o doce pronto. Essa intenção de ter essa diversidade de produtos, né, de matéria-prima, né, que foi aí para o coco, citado agora, mas também o bacuri, o cupuaçu, tantas outras delícias que a gente tem aqui na cidade de São Luís, partiu de quem? Foi do próprio sítio dos Cajueiro, ou foi o Sebrae que disse assim, olha, eu acho melhor vocês diversificarem aí, exatamente para não ter essa quebra nos negócios. Como é que foi, Flávia, isso? Bom, no processo de consultoria são diversos insights, né? Então, geralmente as propriedades já têm, né, algumas culturas que já são cultivadas ao longo do tempo, e por meio da consultoria a gente traz outras possibilidades, aquela famosa pergunta, e por que não? Sim. E por que não um outro produto, uma outra fruta, uma outra atividade, de forma que realmente amplie as possibilidades e esse empreendedor não tenha dificuldades no faturamento dele, né, no caixa dele, com uma falta de público, uma falta de demanda. Então, essa diversificação ela é importante, e principalmente fazendo uso do que a gente tem, aproveitando ao máximo todos os recursos. Então, ela trouxe aqui para a gente diversas maneiras de se explorar o fruto, que muitas das vezes é desperdiçado, né? Isso também ensina, né, a nossa comunidade, o ludovicense, esse visitante, sobre como reutilizar, né, nessa onda da sustentabilidade que a gente está vivenciando agora, que a gente espera que não seja só uma onda. A gente precisa, né, desse conhecimento. Então, empreendimentos como o Sítio Cajueiro pode trazer, né, essas informações. São tipos de empreendimentos que estão cada vez mais ligados, aderentes à proposta das necessidades mundiais, eu diria, né, falando de sustentabilidade, porque são empreendimentos que estão atentos ao que ele tem de recursos naturais e a preservação deles, ao impacto com a comunidade local. Isso tudo são diferenciais, né? Hoje em dia também não dá mais para empreender se não olhar o entorno, se você tapar os olhos para esse entorno. Tem que vislumbrar todos os recursos e todas as oportunidades, enxergar como oportunidades, eu diria, né? Porque a gente está falando de geração de renda, a gente está falando de inclusão social, né? Então,
valorizar o que é nosso, valorizar as pessoas, dar oportunidades, isso tudo também é um baita diferencial, né? E são aspectos muito importantes que os empreendedores devem levar em consideração, né, nesses tempos que nós estamos vivendo. O Sebrae tem diversas soluções, né, Flávia? O que que você poderia aí falar como aquelas soluções imprescindíveis para o setor do agroturismo? Nós temos as nossas consultorias que podem ser acessadas por meios de diversos programas e projetos. Posso destacar aqui o Sebrae Tech, onde o Sebrae Tech tem alguns produtos, como, por exemplo, o apoio na implementação das boas práticas de serviços, né, de Rotulação, alimentação, né? a rotulação Também nutricional, fiz parte. né, essa parte de segurança alimentar que é importante, embalagem, né? Então, todas as adequações, as normas e o melhor de tudo, subsidiado, né? Subsidiado, com valores que são subsidiados para os empreendedores. No caso do Sebrae Tech, o Sebrae subsidia em 70%. Você imagina receber dinheiro para fazer o certo, para empreender da forma correta e ter lucro. Exatamente, né? Então, assim, são soluções que apoiam em várias questões relacionadas aí à inovação, gestão da qualidade, né? O Sebrae Tech é uma das soluções que eu diria assim que são imprescindíveis e carro-chefe, né, para esses segmentos que a gente está conversando aqui. Você passou por essa experiência, né? Passei e tenho muito a agradecer. Inclusive, eu já estou até me informando para ano que vem já participar de outro momento deles. É gratificante, porque a gente se sente segura. Porque um produto como o nosso e com muitos outros, a parte de alimentação, você tem que ter uma segurança muito grande. Porque eu sei fazer, eu acho que estou fazendo certo, mas será que está dentro de todas as normas? Então, a gente tem que trabalhar o certo de maneira certa, né? Então, agora sou garota propaganda do Sebrae, tá? Eu saí de casa, meu marido falou, vai para o Sebrae de novo? É embaixadora. Eu queria só completar o que a Flávia falou sobre as frutas em si. A gente, quando está na falta de alguma fruta assim, específica, a gente trabalha muito com o mamão, a banana, a abóbora, que isso aí é o ano inteiro. Então, assim, a banana também, o doce de banana é muito queridinho, tá? Então, dá para... A gente nunca para. Doce de banana é uma É delícia. muito bom. Maravilhoso. E o de mamão, tem o mamão em calda, feito rolinho, que não é só um doce, é uma aula de corte e costura, porque a gente tem que fatiar o mamão e depois costurar cada fatia daquela enrolando. Nossa. Então, assim, é um produto artesanal, por isso é que eu digo que eu não quero, eu não posso trabalhar assim, em grande quantidade, em escala grande, porque vai perder essa característica e isso é o meu foco, é manter nessa mesma linha o nosso trabalho. Então, assim, o ano inteiro a gente tem doce, o ano inteiro a gente tem fruta. Quando não está na época de uma, está na outra, e dá para trabalhar bastante. E agora a gente está chegando numa época que as frutas cristalizadas são bastante procuradas. Também são encontradas no sítio Cajueira. Sim, sim, o caju, o mamão a gente faz também. Agora, temos os bombons também, fora as frutas cristalizadas, os bombons são muito preferidos nessa época, por causa das embalagens e também, assim, com quem não gosta de receber um bombom recheado de um pouquinho do nosso Maranhão, Que né? é Da nossa regional, fruta, né? É muito bom. Então, assim, é muito prazeroso. Nós temos todas as oportunidades, esse leque de opções para oferecer para o nosso cliente, nosso amigo. Muito bom, muito bom. Eu converso aqui com os nossos visitantes, né? O time do Sebrae, que sempre está por aqui, os nossos empreendedores, mas sempre estou de olho na rede social. E eu estou aqui olhando o Doce Cajueiro, já faço convite para que você vá lá no Instagram. Estou vendo que vocês também participaram da Caravana para Elas Maranhão. Foi no ano passado, né? Isso, foi Como ano é que foi essa passado. experiência? Por sinal, foi aí que eu comecei com o Sebrae, foi aí que nasceu esse amor, né? Eu entrei numa seleção e não acreditando muito, inclusive fiz minha inscrição já nos últimos dias, achando que não seria para mim, entendeu? Porque eu estava ali muito modesta. Fiz, participei, hoje em dia a gente tem ali um grupo de amigas, a gente ainda se reúne, ali foi muito desafiador e ali eu comecei a aprender o que era realmente empreender. Aí começaram outros convites, outras opções de consultoria, e aí
estamos aqui agora, nesse momento, divulgando mais uma vez o nosso trabalho. E com certeza dando muito certo. Fico muito feliz por ver o crescimento da sua empresa, por saber que a gente tem algo de qualidade de fato aqui na nossa grande ilha e por, de alguma forma, ajudar a destacar, a divulgar esse circuito agroturismo daqui de São Luís, da nossa grande ilha. Flávia, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. De nada, foi um Queria que você prazer. fizesse as suas considerações finais. Para quem quer entrar nesse ramo, para quem quer investir nessa área, como é que pode fazer? Todo o incentivo, né? O Sebrae está de portas abertas, né? Para quem quer empreender no turismo, no agroturismo e nos mais diversos setores aí da economia, com todas as nossas soluções disponíveis de forma presencial, virtual. A gente está à disposição para dar conhecimento, ofertar, abrir os olhos, né? E a gente incentiva esse olhar diferente sobre a Grande São Luís por meio do circuito agroturismo, né? São muitas oportunidades e a gente precisa cada vez mais de valorização, de aumentar esse sentimento de pertencimento, né? Conhecendo a nossa terra, sabendo falar bem da nossa terra, né, dona Vilma? Isso. E o agroturismo, ele é um convite, né? Também para a gente desconectar, conhecer essas novas possibilidades. É uma baita oportunidade de negócios. Então, o Sebrae realmente está de portas abertas por meio das nossas redes sociais, do nosso site, loja virtual, com todo o arcabouço aí de conteúdos que podem ser acessados pelos empreendedores. E a gente acredita muito no turismo, né, e no poder que ele tem de transformação. Dona Vilma, vamos lá às suas considerações finais para falar mais do doce cajueiro, que além de doce tem licor, tem sobremesa de fruta regional, é um negócio local e artesanal, opção para presente, também souvenir, tudo isso nessa experiência maravilhosa nesse sítio. Está todo mundo convidado, né? Sim, eu convido todos, inclusive você em especial, para tomar um Muito cafezinho, obrigada. que não é o cafezinho, é o nosso suco de caju. Olha, Durante o ano inteiro nós temos suco de caju e através desse suco a gente tem o prazer de recebê-los. Quero também falar que esse momento para mim está sendo muito gratificante, porque é um convite que veio através vamos dizer, da mãe Sebrae, né? Porque a mãe é aquela que é uma cuida, mãe é aquela que cuida, que confia, que acompanha, né? Que não deixa sozinho que dá a caminhando, mão. dá a mão, né? Então, eu quero agradecer esse momento, já que a Flávia aqui, representando a instituição, uma instituição de peso, né? De nome, que a gente se sente segura através disso tudo. E também convidar não só você, toda a equipe, todas as pessoas para nos visitarem, para provar nossos doces, conhecer o nosso espaço, que para mim é uma satisfação ter cada um ali. Onde é que fica? Fica na cidade de Raposa, na Rua das Malvinas, 141. Inclusive, nosso selo está lá na porta, é muito fácil de achar, o selo do projeto, nós já que fazemos parte, nós estamos já carimbados, selados com isso daí. Como parte do Como circuito. parte do circuito. Muito obrigada, dona Vilma Cavalcante Ferreira, proprietária do Sítio Doce Cajueiro, fez aqui o convite para que todo mundo vá para lá, falou sobre a sua experiência como empreendedora e, claro, fazendo todo esse investimento, esse incentivo nesse mercado tão promissor, já que a gente é abençoado por essa natureza maravilhosa. Quero agradecer também a presença da Flávia Nadler, ela que é coordenadora de territórios empreendedores do Sebrae Maranhão. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Nós que agradecemos. Andresa. Obrigada. E assim a gente encerra mais um Com o Sebrae Você Pode Mais. Até o próximo episódio.